Olá pessoal, hoje falaremos sobre o feudalismo na Alta Idade Média. Então, bora comigo! Bem pessoal, primeira coisa importante é sabermos que o feudalismo é resultado de duas heranças bem distintas. As heranças romanas e as heranças germânicas. Vamos começar então com as heranças romanas. As vilas e o colonato. As vilas são fazendas autossuficientes. As vilas serão os feudos medievais. As vilas começam a ganhar mais importância, pessoal, ali na crise do Império Romano, onde devido à falta de escravos, a carestia da vida, as pessoas vão buscar mais o campo para sobreviver. E o colonato, lembra? Edito do Colonato, Imperador Constantino. O camponês está fixo à terra. O camponês preso à terra será o servo medieval. Então veja bem, as vilas romanas tornar-se-ão os feudos medievais e o colonato será a servidão medieval. Belezinha até aí? Legal. Bem, as heranças germânicas mais importantes são três. Tá? Para começar, o direito consuetudinário. Esqueçam o direito romano aqui no feudalismo, esqueçam. Tá? No feudalismo vai prevalecer o direito germânico, bárbaro, baseado nos costumes, na tradição. Não está escrito, é uma transmissão oral, é um direito consuetudinário. Outra herança importante dos bárbaros é o benefício. O benefício é uma recompensa com um pedaço de terra por uma conquista militar. Pessoal, qual que é a riqueza mesmo no mundo feudal? A riqueza é a terra. Então, como você vai presentear um guerreiro, um vassalo, um nobre? Dando a ele um grande pedaço de terra. Tá? Então, um benefício é uma recompensa em terra por uma ajuda militar, por uma conquista, ok? E sem dúvida alguma, a herança mais importante de todas elas é o comitatus. O comitatus é uma relação de fidelidade entre guerreiros e chefe guerreiro. É uma relação que vai ser no futuro a suzerania vassalagem. A suzerania vassalagem é uma herança germânica, ela vem do comitatus, essa relação de ajuda militar, de fidelidade entre o chefe guerreiro bárbaro e os seus guerreiros. Belezinha? Então vamos ouvir de novo? Aê, de novo. Então vamos lá. Heranças romanas, vilas e colonato. Vila vai ser os feudos medievais, serão os feudos medievais. O colonato, o camponês preso à terra. Heranças germânicas, benefício, recompensa em terra. Direito costumeiro, consuetudinário, transmissão oral. E o comitatus, a relação de fidelidade, que será a futura suzerania e vassalagem. A Idade Média, ela é sobretudo rural. Essa ruralização do feudalismo, ela já começa lá na crise do Império Romano. Das pessoas buscando sobreviver vão para as vilas romanas. Depois a ruralização acentua-se com as invasões bárbaras germânicas. É importante que vocês percebam que os bárbaros germânicos, godos, ostrogodos, visigodos, anglos, saxões, francos, esses povos que invadem o Império Romano, eles são, acima de tudo, povos guerreiros e camponeses. Beleza, turma? E essa ruralização acentuar-se ainda mais com as invasões árabes muçulmanas. Sobre a Península Ibérica, os muçulmanos vão dominar o mar Mediterrâneo. Então a Europa já vinha se ruralizando desde a crise do Império Romano, vai piorar, vai ruralizar ainda mais com as invasões germânicas e ainda mais com as invasões árabes e o domínio árabe sobre o mar Mediterrâneo ali. Então a sociedade feudal é uma sociedade rural, é uma sociedade bastante estamental e patriarcal. As cidades estão desaparecendo, o comércio vai desaparecer. Nós podemos dividir a sociedade feudal em três partes: clero, nobreza e servos. Não que nobres sejam classe média. Vocês não podem falar em classe média. Tá?
Na verdade, clero e nobreza e os servos. A Igreja Católica, ela domina a mentalidade medieval. A visão de mundo, ela é teocêntrica. Tá? A Igreja Católica é a única instituição que passa por todos os feudos. É importante ter isso em mente. Qual que é o fator de unidade no mundo feudal? A religião, a fé católica. É uma visão de mundo teocêntrica. Tá? A igreja, Deus está no centro do universo. Belezinha até aí? Se a igreja explica tudo, ela também justifica a sociedade medieval. Deus fez o mundo dessa maneira. Se você é um clérigo, é porque Deus quer. Se você é um nobre, é porque Deus quer. Se você é um servo, é porque Deus quer. Então a igreja justifica essa sociedade como fruto da vontade de Deus. Se você é um servo e se levanta contra a sua posição, você está se levantando contra Deus. E isso vai ser cobrado lá no futuro. Turma, como que a igreja pensava? Deus fez tudo em seu lugar correto. O céu, as estrelas, as nuvens, este centro, a terra. O que seria do mundo se não fossem os graus? Estou citando William Shakespeare. Shakespeare é um renascentista, ele não pensa assim, mas ele está citando o pensamento medieval. Se tudo foi feito por Deus em graus, em hierarquias, é natural que a sociedade também seja. Então essa divisão é fruto da vontade divina. Porque Deus faz tudo direitinho. Faz direitinho. Lógico, ué. A vaquinha dá o leite, dá a carne, a ovelhinha dá a lã. Então cada um tem uma função social na natureza. Função do clero, preste atenção, salvar a sua alma. Você não chega até Deus sem passar pelo clero. Tem que batizar, catequizar, ir na missa, pagar o dízimo. Entendeu? Função da nobreza, te proteger militarmente. Então, dentro do feudo, você é protegido militarmente. Então, a igreja diz que te salva. Os nobres dizem que te protegem, são os guerreiros. Bem, alguém tem que trabalhar, né? Quem vai trabalhar? Os servos. Então, a função dos servos é trabalhar para sustentar toda a sociedade. É uma sociedade de oradores, belatores e trabalhadores. Uma sociedade de sacerdotes, guerreiros e camponeses, ok? Assim é a sociedade medieval. E assim ela é justificada pela Igreja Católica. Outras considerações importantes também é lembrar que o direito era de primogenitura. A herança ficava para o filho homem mais velho. Havia também a figura dos vilões. Vilões aqui não são ladrões. Não vem de vil. Vilões vêm de vilas. Tá? Lembra das vilas? Os feudos. Eram homens que não estavam presos a nenhum feudo, porque o servo está preso ao feudo. O servo, a partir do momento que ele é aceito no feudo, ele não pode sair da terra mais. Lembra? A lei do colonato. O servo está preso à terra. O vilão não. Os vilões possuíam algumas funções específicas, iam de vila em vila, marceneiros, carpinteiros, não chegavam a compor uma classe social, mas haviam também ali na sociedade medieval, no mundo medieval, melhor falando. Fisicamente, turma, o feudo está dividido em 3 partes. Tá? Fisicamente, o feudo é uma fazenda. Descompliquem a história. O feudo não é nada mais do que uma fazenda. É isso. Vamos chamar cada parte do feudo de manso. Manso senhorial. Senhorial é a área do senhor feudal. O castelo, a plantação exclusiva dele, tá? O moinho. É a área exclusiva do senhor feudal. Manso servil é a área dedicada ao servo. Ali você tem a moradia do servo e a gleba dele, a terrinha dele. Essa gleba dele, gente, é para ter uma horta, criar alguns animaizinhos. É isso, tá? E o manso comunal, uso comum, tanto do senhor como dos servos. No manso comunal você tem as florestas, o pântano,
você tem os bosques, tá? O manso comunal, ele é bem interessante também. Por exemplo, no pântano, as pessoas pegavam mais doenças. Porque no pântano você tem a malária. O pessoal que gosta de medicina tem a malária, o mau ar. As pessoas imaginavam, isso desde a antiguidade, na Idade Média também, que era o cheiro ruim, era o mau ar do pântano que te contaminava com a malária. Só bem recentemente, há um século e meio atrás, que nós descobrimos que a malária é transmitida por um parasita no mosquito. Entendeu? Mas o cheiro ruim, aquele mau ar do pântano, imaginávamos que era isso que trazia essas doenças. Então, malária significa mau ar. As florestas eram mal assombradas. A floresta é a casa do demônio, é a casa do tinhoso. Na floresta vivem os monstros. Na floresta vivem também as feiticeiras. Ai, Marcelo, eu tô ficando com medo. Pessoal, se a floresta é mal assombrada, ela é um abrigo. Os ladrões viviam na floresta. Lembra quando Robin Hood entra na floresta e encontra toda uma comunidade lá? Porque essa floresta é mal assombrada, é um abrigo, é uma proteção também. Mas muito mais interessantes são as feiticeiras. As feiticeiras eram perseguidas, porque tinham seus rituais, né? Evocando demônio, forças sobrenaturais, suas poções mágicas. Ah, prof, mas feiticeira existiu de verdade? Existiu. Só que as feiticeiras, elas, por serem perseguidas, elas iam para a floresta e não faziam só essa parte da feitiçaria, das adivinhações. Então, para que você procura uma feiticeira medieval? Por exemplo, além de fazer adivinhações, previsões, né? Você procura também as feiticeiras para as relações sexuais. Você busca o sexo proibido com a feiticeira, tá? E acima de tudo, elas eram as médicas. As feiticeiras curavam através de ervas medicinais. Então você tinha o ritual de cura, mas junto com esse ritual, o uso, né, de ervas medicinais. Eram as médicas da época, tá? Muita gente procurava as feiticeiras para isso também. Então, se nós sabemos muito de feiticeiras, de ervas medicinais, devemos a essas figuras aí. Seria mais ou menos o nosso pajé nas tribos. Que apesar de não serem feiticeiros que vivem escondidos, né, serem perseguidos, eles ouvem que pajé podia ser uma mulher, tá? Dominavam o saber das ervas medicinais associado à cura, né? Sempre é bom cultura para nós. Cultura brasileira, cultura geral, nos enriquece e também ajuda muito no vestibular. Então as feiticeiras praticavam a cura através de ervas medicinais. Bem, turminha, e agora nós chegamos no nosso primeiro momento. É isso aí. Vamos falar sobre as obrigações servis. Antes de mais nada, é o servo quem procura o feudo, quem procura o senhor feudal. O servo não tinha muitas opções. As cidades sumiram, são cidades fantasmas. Viver na floresta, inseguro. Então você vai buscar o feudo para quê? Para ter um mínimo de segurança e para sobreviver também. Só que a partir do momento que o senhor feudal aceita o servo, a sua família no feudo, esse servo terá uma série de obrigações, belezinha? Primeira obrigação importante, a corvéia. A corvéia é onde o servo vai pagar ao senhor feudal em dias de trabalho. Então o servo vai trabalhar alguns dias na plantação exclusiva do senhor feudal. Então a corvéia é o trabalho, é o pagamento em dias de trabalho na plantação do senhor feudal, lá no manso senhorial. A outra obrigação muito importante é a talha. A talha, o servo ele vai talhar, ó, lembra que é talhar, talhar significa repartir, dividir. O servo vai talhar a sua colheita, a sua plantação com o senhor feudal. 60%, 70%, 50%, quem decide é o senhor feudal.
Veja bem, você não paga a corveia e a talha. O servo paga ou a corveia ou a talha. Belezinha, turma? Ok. Essas obrigações são as que mais caem em vestibular. Você está prestando vestibular, está pensando nisso, né? Meus queridos e amados alunos, e todos os alunos espalhados aí, tá? A corveia e a talha são as que mais caem. Outra obrigação muito importante são as banalidades. Veja bem, o servo chegou no feudo, ele não tem ferramentas para trabalhar. O seu feudal empresta para ele enxada, enxadão, machado, foice. O servo quer usar o moinho, o senhor feudal empresta. O servo quer usar o forno, o seu feudal empresta. Mas nada de graça, nada. Tá? O servo vai ter que pagar, prestar com serviços menores, banais, pelo uso das ferramentas, do forno, do moinho, nas instalações do senhor feudal de maneira geral. Belezinha? Então eu te empresto o forno, mas eu quero que você vai carpir a grama em volta do castelo. Olha, eu te empresto o moinho, mas eu quero que a sua esposa varra o castelo, né? Faça varrimento ali, belezinha? Tirar a poeira. Eu vou te emprestar as ferramentas, mas vai apartar o gado toda quinta-feira para mim, tá? Então esses serviços menores são serviços chamados de banais, banalidades. Uma outra obrigação muito forte, mas que cai em menos vestibular, mas sempre é melhor sobrar aula do que faltar, é a obrigação chamada de mão morta. A mão morta é o seguinte: o acordo é feito entre o senhor feudal e o servo pai. Quando o servo pai morre, o senhor feudal não é obrigado a manter a obrigação com o filho dele. Não é. Tá? Então o senhor feudal até pode aceitar que o filho, que a família continue ali. Porém, vai existir uma obrigação extra, chamada de mão morta. Então, olha, servo filho, você pode continuar aqui, mas vai prestar uma obrigação extra. Então, além da corveia, você presta algo a mais, tá? Esta obrigação extra é chamada de mão morta, porque não é automático a transição da gleba do servo pai para o servo filho. Então, as 4 principais obrigações: corveia de esse trabalho, talha, repartir a produção, banalidade, serviços menores cobrados, por ferramentas e uso de instalações do senhor feudal. E a mão morta, essa transição da gleba do servo pai para o servo filho. Uma outra obrigação, só que aí é tanto para o seu feudal como para os servos, é o tostão de Pedro. O tostão de Pedro é o dízimo pago à Igreja Católica. Como nesse período da Alta Idade Média, né, do auge do feudalismo, praticamente não tinha moedas de comércio, você paga em produtos. Então, o tostão de Pedro é o dízimo pago à Igreja Católica. Quer ir para o céu? Quer no céu entrar? O dízimo terá que pagar. Chama-se tostão de Pedro. Turminha, outra característica muito importante do mundo feudal é a relação de suzerania-vassalagem. É um dos vínculos mais fortes do feudalismo. Suzerano é o nobre que doa a terra a um outro nobre, o vassalo. Então, é uma relação entre 2 nobres, é uma relação horizontal. Por que que é horizontal? Porque é o nobre que doa ao nobre que recebe. Nobre que doa, suzerano. Nobre que recebe é o vassalo. É uma relação de fidelidade, principalmente a ajuda militar. Quando você estabelece uma vassalagem, você espera que seu vassalo lute ao seu lado, você exige isso. É uma relação de ajuda recíproca. Suzerano também tinha que ser fiel ao seu vassalo, tá? Então, além da ajuda militar na vassalagem, oferecer hospedagem ao suzerano, em caso de guerra, em caso de viagem. Deu um problema na plantação do suzerano, você vai ajudar a alimentar o seu suzerano. O suzerano morreu, a família tem filhos pequenos, então o vassalo vai proteger a família do suzerano até os filhos crescerem. Perceberam? É uma grande relação de
fidelidade, de ajuda entre o suzerano e o vassalo. Mas lógico, o suzerano um pouco acima, porque o suzerano é quem está doando a terra, tá? Lembre-se que a vassalagem não é hereditária, hein? Detalhe importante para o vestibular, para a cultura também. Quando o vassalo morre, o suzerano não é obrigado a estender a vassalagem ao filho do vassalo. Você até pode fazer um outro acordo, outro juramento, mas é um outro juramento, é outro acordo. Não é automático, a vassalagem não é obrigatória, fique bem claro isso, tá? Essa cerimônia, turma, é chamada de homenagem, tá? Diante de um padre, de um bispo, você tem o suzerano, que está doando a terra a um vassalo. O vassalo faz uma leve genuflexão, né? Meio que ajoelha ali para o seu suzerano. O suzerano entrega um brasão que simboliza o feudo, um ramo de trigo que simboliza essa fertilidade, e no final eles dão um beijo na boca, tá? Esse beijo na boca é o que sela a fidelidade, a amizade entre eles. Essa cerimônia chama-se homenagem, tá? Vamos ouvir de novo? Então, homenagem, cerimônia na qual se estabelece um vínculo de suzerania, vassalagem. Suzerano, nobre que doa a terra. Vassalo, nobre que recebe a terra. Relação horizontal, porque os dois são nobres. Uma relação de ajuda militar, hospedagem, defesa da família, mas acima de tudo é ajuda militar. Tá bom? Você não pode vacilar nisso. Tá? E é também uma relação, uma herança do comitatus germânico. Lembra das heranças germânicas para o mundo medieval? Então o comitatus é o que vai dar origem a essa relação de suzerania, vassalagem. Como exemplo, já havia dito lá na aula do Império Carolíngio, o Carlos Magno conseguiu ser um grande rei, por quê? Porque ele foi um grande rei suzerano. Quando conquista terras, conquista a Alemanha, a Itália, ele tem mais terra para doar. E aí vai estabelecer uma relação de suzerania, vassalagem com os nobres. É isso que fortalece o poder político desse grande rei suzerano que foi Carlos Magno. Outra característica muito importante do feudalismo é a cavalaria. Tá? Você pode considerar que é também a cavalaria. Tá? Um plus turbo também. A cavalaria é uma ordem específica, particular no mundo feudal. Nem todo nobre é um cavaleiro. Guarde bem isso. Nem todo nobre é um cavaleiro. Mas para ser cavaleiro tem que ser nobre. Então você tem que ser consagrado um cavaleiro, ser nomeado um cavaleiro. A igreja vai te consagrar um cavaleiro. Pode ser um cavaleiro cruzadístico, um cavaleiro hospitalário, um cavaleiro templário. Então, cavaleiros, né? A cavalaria é uma ordem particular no sistema feudal, porque apenas alguns nobres eram consagrados cavaleiros. E se são cavaleiros, você tem que ter uma série de práticas. Honra, viver com honra, coragem, força, destreza, né? Habilidade com as armas e principalmente a defesa da fé católica. Quando a igreja te sagra um cavaleiro, ela espera e exige que você defenda a fé católica com a sua própria vida. Tá? Então, uma série de obrigações, mas a principal é a defesa da fé católica. Tá? Desses cavaleiros, né, talvez o conto mais famoso é do Rei Arthur. O Rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, na transição do final do Império Romano para o começo do feudalismo. Temos também uma cavalaria muito famosa em 2 poemas. Na canção de Rolando, sempre que é vestibular, e no poema de El Cid. El Cid tem até um filme. Fica a dica aí, um belo filme sobre a cavalaria medieval, tá? Então esta é a cavalaria, beleza? Nem todo nobre é um cavaleiro. Bem, turma, para encerrar, fazer algumas considerações aqui finais. Chama-se Idade Média de Idade das Trevas, como se não tivesse tido nenhuma evolução nesse período. É muito importante nós olharmos para os outros períodos buscando compreendê-los
entender as suas características. Cada período tem sua característica. Logicamente, se olha para a Grécia e Roma, você fica apaixonado. Quem não fica, sobre aquela evolução, aquela cultura, as obras monumentais. Você olha para o Oriente nessa mesma época da Idade Média Ocidental, o Oriente estava muito mais evoluído. Universidades, medicina, física, astronomia, química, tudo. Entendeu? Mas busca olhar para a Idade Média, buscando entender as suas características, sem o preconceito. Além do que, você vai ter a invenção do arado de ferro, da charrua, a invenção do óculos, tá? E eles usavam um sistema bem interessante para a plantação, que é um sistema de pousio, que é um rodízio trienal. Esse sistema é você dividir os campos de plantio em 3 partes, tá? Em 3 partes. E, tipo assim, campo A, campo B e campo C. Nesse ano eu planto no campo A e campo B. O C fica em repouso, pousio. No outro ano eu planto no B e no C, o A fica em repouso. No outro ano eu planto no C e no A, o B fica em repouso. Então o sistema de pousio é um rodízio trienal. Para uma época de pouca tecnologia, ajudava bastante aí a não desgastar muito o solo, a preservar melhor a terra. É isso. Mas, ô Marcelo, a Idade Média não foi marcada por grandes epidemias também? Não. Não carreguem este erro. A primeira grande epidemia medieval vai ser no século XIV, a peste negra. Tinha doenças? Tinham. Tuberculose, né, a lepra, tudo bem. A malária, mas epidemias, não. Então, muda esse pensamento, quem pensava assim ou aprendeu assim, tá? Para ter uma grande epidemia, tem que ter contato, viagens, tem que ter falta de condições de higiene, tem que ter inchaço populacional. Isso nós teremos apenas a partir da Baixa Idade Média. Mas isso será na nossa próxima aula. Pessoal, quem quiser saber mais sobre cultura medieval, eu tenho uma bela aula chamada Artes na Idade Média, tá? Falando bastante aspectos da cultura medieval. Então, por hoje é isso. Um beijão para vocês, tá? Até o nosso próximo encontro, meus queridos amantes e apaixonados pela história. Valeu e até mais!